Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Lembrando, mais uma vez, eu tenho falado sempre no início do vídeo, que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Muitas vezes eu falo da realidade que eu já sei que a gente viveu lá na escola. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Qualquer dúvida também pode colocar aí no comentário e a gente responde dentro do possível, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de biologia. Essa semana não teve aula na quinta-feira, né? Do conteúdo que estava no PET, falou sobre o Covid em Minas Gerais. Então, nós vamos fazer um aparato rapidinho sobre o tema, beleza? Mas bem rápido mesmo. O básico de genética a gente já sabe, né? Então, o tema de hoje é sexo e herança genética. Quando nós falamos de sexo e herança genética, nós estamos falando de heranças ligadas aos cromossomos sexuais, que é o X e o Y, né? Lembrando que a mulher é XX e o homem XY, né? A mulher, né? O sexo feminino XX e o sexo masculino XY, beleza? E aí eles podem ser dominantes ou recessivos, tanto faz. Geralmente no exercício vai vir escrito se é dominante ou recessivo, ou às vezes vai vir um heredograma para a gente concluir se é dominante ou recessivo. Mas eu vou falar sobre as condições aqui para a gente poder discernir isso, tá bom? Se for no cromossomo Y, olha a primeira condição, e dominante, o homem afetado sempre passará a característica a todos os seus filhos do sexo masculino. Para ser no cromossomo Y e dominante, não precisa necessariamente estar no X, né? Pode ser, às vezes ele era até algo que fosse recessivo, mas se ele está no Y, não tem paralelo no X, então ele vai se tornar dominante. Tá? Então, o homem, ele afetado, sempre passará para os seus filhos do sexo masculino. Então, se você viu lá um heredograma, lembra do heredograma? Onde o homem é afetado. Aí houve o casamento com a mulher não afetada e todos os filhos do sexo masculino forem afetados, né? Aí geralmente eles vão colocar uma mulher assim não afetada para poder representar aqui, somente o masculino é afetado. Já pode pensar no Y, tá bom? Então, se for no cromossomo X, pode variar de algumas formas. Vamos ver quais são essas. Então, a primeira possibilidade, se ele for recessivo, né? Aí ele será manifestado na mulher apenas em homozigose. Por quê? Porque a mulher tem 2X. Então, isso quer dizer que no homem, mesmo ele sendo recessivo no X, ele já manifesta. Por quê? Porque no Y não vai ter o paralelo a ele. Conseguiram entender a ideia? Então, ele manifesta no homem sempre, mesmo sendo recessivo. Então, nós vamos ver as condições. Nesse caso, deixa eu apagar aquilo ali para ficar bonitinho, né? Nesse caso, a mulher transmite a todos os seus descendentes o gene da característica. A mulher afetada, tá? Por quê? Porque ela tem 2. Lembra, os gametas delas vão ser formados com a metade. Mas a metade disso, um X para cada lado, os 2X são afetados, então sempre ela vai passar o gene. Mas quer dizer que todo mundo vai ter a característica? Não, né? No sexo masculino, eles herdam o cromossomo X da mãe, eles sempre serão afetados. Tá? Então, se o camarada tem calvície herdado no cromossomo X, ele herdou da mãe. Existem outros tipos de calvície, tá? Mas a calvície mais tradicional que a gente conhece, ela é herdada pelo cromossomo X. Tem seborreia, tem outros tipos de calvície também, que inclusive está associado até ao Y, mas isso é outra história. Então, já nas filhas dessa mulher, somente serão afetadas caso o pai também seja afetado. Porque lembra, a mulher é XX, então ela herda um X da mãe e o outro X é do pai. Então ela só vai ter se o pai também for afetado. Outra coisa, quando a gente fala afetado, não é só coisa ruim, né? Porque é comum às vezes a gente ouvir a palavra afetado e pensar em coisa ruim. Mas pode ser olhos claros. É uma característica de ser afetado,
tá bom? Se o pai é afetado e a mãe normal, com a característica presente nas filhas, né? Se o pai é afetado e a mãe é normal, com a característica presente nas filhas. Se tiver presente a característica nas filhas, lembrando que do pai elas herdaram apenas um X. Significa que a mulher é heterozigota para essa característica. Então, quer dizer, ela é heterozigota, onde um X é afetado, o outro não. Aí ela, como ele é recessivo, ela manifestou o dominante, mas ela foi capaz de passar o recessivo para as filhas. Beleza? Por exemplo, olhos claros acontece muito isso. Não tem nada a ver com o X, né? Cor dos olhos não está no X. Mas às vezes o bisavô tinha olho claro e transfere, né? Mas acontece isso aí também nos cromossomos sexuais, né? Aí ela pegou e passou. Beleza? Outra possibilidade. Então nós vimos essa possibilidade para recessivo, tá? Então se a mulher for homozigota lá no heredograma, mesmo com o homem normal, todos os filhos dela, agora é ao contrário daquele outro, né? Todos os filhos masculinos vão ser afetados. E já as filhas vão ter o gene e podendo passar isso aí para os seus filhos do sexo masculino ou para as filhas, caso ela case-se com um homem afetado. Beleza? Vamos lá. Já a segunda possibilidade. Se o gene for dominante no cromossomo X. Se for dominante no cromossomo X, basta estar presente. Tá? Se a mulher for homozigota, dominante, ela vai passar para todo mundo. Nós vamos ver isso aqui. Mas vamos lá. Mas se ela for heterozigota e o pai não afetado, então a mulher é dominante, heterozigoto, né? Afetada, e o pai não dominado, não afetado. Ela pode passar a característica para metade de seus filhos. Né? Lembrando, ela tem um X afetado e um X não afetado. Então, olha lá, ela forma metade dos gametas dela afetado e metade não afetado. E aí, quando fala para os filhos, tanto do sexo masculino quanto feminino, porque basta ter um X que vai ter. Mas agora, se a mulher for homozigota dominante, como eu disse, terá sempre filhos afetados de ambos os sexos. Então, se ela for afetada aqui, todos os filhos aqui embaixo são afetados. Todos. Aí, esse se mistura com o autossômico dominante. Né? Ele se mistura com o autossômico dominante. Esse vai precisar da segunda geração, que seria a geração do filho homem afetado, se casando com uma mulher não afetada e tendo filhos comuns, principalmente homem, né? Porque a mulher ele vai ter afetada. Aí a gente vai falar assim, realmente pode estar no sexual, mas também ainda fica difícil. Tem que fazer outras possibilidades aqui para mostrar, tá? Esse aqui geralmente vai ser mais difícil vir presente. Já o homem afetado pelo dominante X, ele sempre passará para as filhas. Então o homem afetado e a mulher comum, aí os filhos são normais e as filhas sempre são afetadas. Beleza? Vamos lá para o exercício. Depois dessa emboleira toda, vamos para o exercício para a gente elucidar isso aí. Você vai entender no exercício. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo. Olha aqui, ó. Consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, nenhum dos dois pais são calvos, hein? Ó. A avó materna era. Na família do avô materno, não havia histórico de calvície. Beleza? Então, olha lá. A mulher calva. Tá bom? Porque esse tipo de calvície aí afeta a mulher também. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo, cromossomo X, tá bom? E que se expressa nos homens em homo e heterozigose. Por quê? Porque está no cromossomo X. E nas mulheres somente em homozigose. Quer dizer que ele é recessivo. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo
era de 50%. Essa conclusão baseia-se no fato de sua mãe ser heterozigota. Como que a gente concluiu isso? Aí eu fiz um heredograma aqui, ó. A mãe, né, a avó dele era calva, certo? O avô não. A mãe não. O pai também não. E aí ele está em dúvida sobre ele. A gente concluiu que a avó é heterozigota afetado. Homozigota, hétero não. Homozigota afetado, né? Recessivo. E o avô é né? O dominante, não manifesta. Olha lá, aí a mãe dele herdou um X do avô e um X da avó. Então ela é um X afetado e outro não afetado. E o pai dele, como não é calvo, não é afetado. E ele vai ser como? Ele tem 50% de chance de herdar esse X aqui, ó, porque ela forma dois tipos de gametas. Então, somente quando ele herdar, se ele herdar esse aqui, aí ele vai ser calvo, né? Porque ele vai ser o X vermelho com o Y branco. Então, a resposta foi letra A, sua mãe ser heterozigota. Tá bom? A mãe dele é heterozigota. Beleza? Então, vamos lá para a questão 2. O daltonismo é de herança recessiva ligada ao X. Beleza? Mais um ligado ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de virem nascer crianças daltônicas na prole dessa mulher é D. Então temos essas possibilidades, 1/4 dos meninos, 1/4 das meninas, meio dos meninos, 1/8 das crianças e 1/2 dos meninos e 1/2 das meninas. Vamos ver aqui. Então, a mulher, ela tem o pai daltônico e a mãe normal, correto? Todo mundo acompanhou? Então, ela tem um X afetado, concorda? Concordo, professor. E o marido, né, ela precisa transferir esse aqui. E o marido, por sua vez, ele é normal. Para ela transmitir esse aqui para um de qualquer sexo, né? Nós colocamos um de qualquer sexo. Ela tem 50% de chance de transmitir. Se nós falássemos, né, que ela tem 50% de chance de transmitir o gene, beleza, tá certo. Mas a pergunta não é essa, é nascer um filho daltônico. Para nascer um filho daltônico, ele vai ter que ser de qual sexo? Dessa mulher. Só tem uma possibilidade. Só de menino. Não é? Só de menino. Porque olha lá, ó. O homem tem visão normal, então ele não é daltônico. Então as crianças dela só podem nascer daltônicas se forem homens, que é quem vai herdar o X dela. Então, qual que é a resposta? Ela tem 50% de chance de transmitir para o filho. Então, meio dos meninos. Todo mundo conseguiu entender a ideia? Porque a gente não é, né, a mulher, a filha, né, os meninos, as meninas, né, só recebem o cromossomo dela, X, mas não manifesta. E a pergunta é se a criança já é daltônica. Então, para manifestar de uma mãe heterozigótica, só os meninos, tá bom? Aí as meninas, não. Se fosse de transmitir o gene, seria a letra E. 3. As proposições a seguir estão de acordo com a transmissão de gene recessivo ligado ao cromossomo X, exceto, letra A. Todos os filhos do sexo masculino de uma mulher afetada, casada com homem normal, são afetados. Então, vamos lá. O gene é recessivo e está ligado ao cromossomo X. Se a mulher é afetada, ela transmite o X dela para todos os filhos dela, mesmo que o homem não seja afetado, porque não depende do homem nesse caso. Então, certo. Beleza? Porque nós queremos o exceto.
Letra B, eu já dei sinal aí, né? Todos os filhos do sexo feminino de um homem afetado, casado com uma mulher normal, são afetados. Então vamos lá. Os filhos do sexo feminino de um homem afetado. O homem afetado ele tem quantos X? Só um X, né? Afetado. E a mulher é normal. Ela pode ser heterozigota ou homozigota dominante. Mas todos vão ser afetados? Não. Errado. Né? Principalmente do sexo feminino, porque precisa de um X da mãe. Se for do sexo masculino, então aí que não vem nem o X do pai, né? Então tá errado. Beleza? Essa é errada, porque as outras estão certas. Mulheres heterozigotas transmitem o gene responsável pela característica metade de seus filhos de ambos os sexos. Tá? Ó, heterozigota. Transmite o gene. Então, para metade. Todos os filhos de ambos os sexos de mulheres afetadas, casadas com homens afetados, são também afetados, porque o homem também tem um X afetado. Então, as filhas vão nascer homozigosas. Está certinho. Metade dos filhos do sexo feminino de mulheres heterozigotas casadas com homens afetados são normais. Né? A mulher é heterozigota. Tá bom? Metade, certinho. Beleza? Então, a gente tem aqui a letra B. Tranquilo? Você vai falar assim, professor, por que a metade? Porque lembra que a mulher heterozigota ela transmite para metade dos filhos. Para a filha ter ou não ter, com o homem afetado, só depende da mulher transmitir o gene. Lembra disso? Então, ela tem 50% de chance de transmitir, de passar. Se a filha herdar dela o gene não afetado, não vai ter. Beleza? 4. A hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária na prole de homens afetados com mulheres normais. Todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. Aqui não está dando qual que é a característica. Ó, é uma anomalia hereditária. Não fala se é dominante, se é recessivo e nem que está ligado ao sexo. Mas está falando que a prole de homens afetados com as mulheres normais, todas as meninas são afetadas. E todos os meninos normais. É correto concluir que a anomalia em questão olha lá, essa é aquela anomalia, ó. A mulher com o homem afetado, tendo a filha afetada e o filho normal. Lembra, o homem tem, né? Eu pensei já no X, ó. E a mulher não tem o X afetado. Aí todas as filhas vão herdar o X do homem. E todos os meninos herdam o X da mãe. Então, concluímos que está ligado ao X, né? Determinado por um gene dominante ligado ao sexo. Né? E provavelmente está no X. Tá bom? Porque o homem passou para a filha. Então não pode ser o Y. Tá? Não é recessivo porque são todas. Beleza? Não é dominante autossômico porque os filhos não têm. Beleza? Era aquele caso que eu tinha falado lá atrás. 5. Ó, não tem a 5. Vamos para 1 do livro que eu passei, né? Lá do livro do Amabs. Vamos lá. Número 1. A hemofilia é uma doença excessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela dificuldade de coagulação do sangue. Em um casal em que a mulher é heterozigota para a hemofilia e o marido é normal, a probabilidade de um nascimento de uma criança do sexo masculino e hemofílica é. Então, a mulher ela possui o gene. Já o homem não. Mas o filho, né, do sexo masculino herda o X da mulher. Com qual probabilidade? Meio. Lembra disso. Ela é heterozigota. Ela tem um afetado e um não afetado. A chance dela passar um desses X para cada um dos filhos é metade, 50%, né? Um meio. Tá aí, ó. Beleza? Ela tem a possibilidade, mesmo se ela passar para a mulher, para a filha, nunca vai ser afetada. Agora, o filho
pode ser afetado. Tá bom? Se ele herdar o X afetado, ele vai ser afetado. E tem 50% de chance. Vamos lá. 2. Em algumas modalidades esportivas, as equipes devem ser formadas apenas por atletas do sexo masculino. Sobre as características que determinam ou diferenciam o sexo, é correto afirmar que o sexo masculino depende de um gene determinador do sexo localizado no cromossomo Y. Já marquei de cara porque é essa. Beleza? Tem nada a ver com progesterona, porque é hormônio feminino. Não é o mesmo conjunto cromossômico. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, não feminino, produzido nos testículos, né? Nada a ver. E as células masculinas apresentam cromatina sexual, a feminina também. 3. Analise este heredograma, em que está representada a herança do daltonismo, condicionada por gene recessivo localizado no cromossomo X. Beleza? Então está aqui o padrão. O pai afetado transmitiu para um filho do sexo masculino afetado. O outro não tem. E a mãe era normal. E as filhas são normais. Mas é a herança do daltonismo, está ligado ao X. Então vamos lembrar. Tá? O filho não herdou do pai. Ele herdou esse cromossomo da mãe. Quer dizer, a mãe é heterozigota. Tá bom? A filha aqui não tem, e a filha aqui também não tem, e o outro filho não tem. Então a gente vê que a mãe é heterozigota. Considerando as informações contidas nesse heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o indivíduo 1.2 apresenta o fenótipo normal e é portador do gene do daltonismo. Tá? Ela é heterozigota. Beleza? 1.2, inclusive na figura do livro de você, do PET, estava lá 1.1 e 1.2, tá? Aí aqui é a geração 2, aí tem um 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Beleza? Então vamos para 4. No início do desenvolvimento, todo embrião humano tem estruturas que podem se diferenciar, tanto no sistema reprodutor masculino quanto no feminino. Um gene do cromossomo Y, denominado SRY, sigla de Sex Determining Region Y, induz a formação dos testículos. Hormônios produzidos pelos testículos atuam no embrião, tá? Testosterona e vários outros, induzindo a diferenciação das outras estruturas do sistema reprodutor masculino e, portanto, o fenótipo masculino. Suponha que um óvulo tenha sido fecundado por um espermatozoide portador de cromossomo Y, com uma mutação que inativa completamente o gene SRY. Lembrando que, no caso, por um homem ter esse espermatozoide, essa mutação aconteceu depois, né? Lá nas células. Com base nas informações contidas acima, pode-se prever que o zigoto será inviável? Não. Se desenvolverá um indivíduo cromossômico XY e fenotipicamente do sexo masculino normal e fértil? Não. Se desenvolverá em um indivíduo cromossômica XY e fenotipicamente do sexo masculino, mas sem testículos? Não, porque o testículo vai formar o restante. Se desenvolverá em um indivíduo cromossomicamente do sexo masculino XY, mas com fenótipo feminino. Beleza? Não diferenciará. 5. No heredograma abaixo, o símbolo quadradinho escuro representa um homem afetado por uma doença genética rara causada por mutação no gene localizado no cromossomo X. Os demais indivíduos são clinicamente normais. Então, olha lá. Ele sendo X, teoricamente, todas essas filhas dele aqui herdaram esse X. Tá? Todo mundo conseguiu entender? Que é uma doença genética. E ela é o quê? Ela é recessiva. Porque se ela fosse dominante, todas as filhas dele seriam afetadas. Então, vamos lá. A probabilidade dos indivíduos 7, 12 e 13 serem portadores do alelo mutante são, respectivamente, então, 7, 12 e 13. 7
eu falei que todas as filhas receberam do pai o X, certo? Então é 1. É total. Então nós vamos ficar entre a C e a D. Agora o 12. Ela é filha, ela é mulher, ela tem um gene afetado e um normal, certo? Ela transmite esse gene afetado para quem? Tanto para a filha quanto para o filho. Está no X. Mas aí tem um detalhe. Se o 13 tivesse herdado esse X dela, ele seria afetado. Ele é afetado? Não é. Então, a dele é 0. E a outra é meio. Por quê? Porque tem metade de possibilidade de passar. Se for nascer outro filho, seja de qualquer sexo, tem a metade de possibilidade de transmitir. Se for homem, tem a metade de possibilidade de ser. Mas esse aqui a gente já sabe que ele não é afetado, então ele não tem. Então, letra D. Beleza? Tranquilo? A gente fica por aqui. Se você não enviou atividade, corra, envie, lembrando que isso vale a sua frequência, vale o nosso único critério de avaliação nesse tempo. Aproveite o tempo, ele existe. Por enquanto as atividades estão fáceis, são poucas, dá para enviar, tem a correção aqui, nós estamos aceitando até do PET 1. Corre, envie e fique com Deus e até a próxima. Tchau!